Olá, olá, vamos lá, né? Polímeros. Então, olha só, são dois vídeos que eu colocando para vocês. Esse aqui vai ser bem melhor, tá? Porque os polímeros dos slides anteriores são mais complexos. Então, o que eu quero que vocês entendam é que existem polímeros e copolímeros. Polímeros são formados por monômeros, ou seja, estruturas iguais. E os copolímeros são formados por monômeros diferentes, ou seja, estruturas diferentes. Sendo assim, a gente tem um exemplo de polímeros é grampos. Então, vocês percebem que os grampos são todos iguais nos dois primeiros quadradinhos, tá? Então, isso ali é um polímero. Um copolímero, você já percebe que as cores são diferentes. Então, os grampos são diferentes. Então, a gente tem ali um copolímero. Então, os polímeros podem ser naturais ou artificiais. Então, temos os mais diferenciados, então a borracha, tá? Até a sacola que a gente carrega de supermercado. Com números que variam da quantidade de monômeros, é lógico, né? Dando maior resistência térmica, mecânica. Então, monômeros sintéticos, tá? Eles podem ser formados por adição e por condensação. Na adição, a gente percebe que existe relação de duplas. Na condensação, a liberação de H2O. Então, percebam que na adição, você tem o seguinte, as ligações duplas, ou seja, ligação π. Então, vejam bem aí. Tem uma dupla, onde ocorre uma quebra, tá? A necessidade dessa ligação que vai ocorrer a formação daquele polímero. Então, percebam que o C dupla C, ele quebra aquela dupla, vai haver a necessidade de se interligar e vai formar várias cadeias. Ou melhor, vai aumentando a cadeia devido à junção desses monômeros. Um exemplo é o polietileno, tá? Que ele é formado a partir do etileno. O polietileno tá aí, o exemplo dele. Então, dois carbonos com ligação dupla. A dupla é quebrada e a junção de outro etileno para a formação desse polietileno, que varia de 2.000 a 50.000 monômeros. Então, existem diferenças, né? Cadeias retas, lineares, tá? Helicoidais. Então, é só imaginar uma proteína. O polietileno de cadeia ramificada, a gente já tem outro representante, que seria, tá? Os sacos plásticos, tá? Feito de polietileno. Então, a gente viu um vasilhame que tem uma maior resistência, já o outro, tá? As sacolas plásticas. Então, novamente, um etileno, ou melhor, né? A dupla não está aí. Polipropileno, obtida a polimerização do propileno. Então, percebo que sempre está aparecendo um símbolozinho, né? Esse símbolozinho é de reciclagem, gente. Então, o polipropileno, a presença desse CH3, diferente do etileno. E aí, vários monômeros desse vai dar um polímero, que é o polipropileno, que é muito comum nesses exemplos aí identificados, né? De canetas, tá? Para-choques e assim vai. O poliestireno, que é a presença de um benzeno, tá? Que é comum no isopor. Você já tem um símbolo do PS, que é de reciclagem, né? O policloreto de vinila, que é o conhecido PVC. Você já vê que é a presença do cloro. Ok? Então, muito utilizado em tubulações. Foto de alguns materiais e o símbolo, né, que é o 3. O Teflon, que é a presença de quem? Do flúor. Tá? É muito comum em panelas antiaderentes. O símbolo dele é o 7.
Tá? Poliacrilonitrila. Olha só a presença da nitrila, né? Onde é que ele está presente? Em fibras. A poliacrilonitrila também não é muito utilizada em processo de reciclagens, tá? Poliacetato de vinila, desculpa. Então, a gente tem a presença de um éster. O símbolo é o 7, em nível de reciclagem, né? É um produto de polimerização, olha só. Também, todos os procedimentos até agora são de polímeros, viu? Ou seja, de adição. Temos o poliacetileno, que conduz corrente elétrica, né? São as, também que... Opa, desculpa aqui. É um primeiro polímero condutor de corrente elétrica, porém, tá? Existe a capacidade de condução de elétrica devendo à presença dessas duplas alternadas. Borrachas sintéticas, olha só, as matérias-primas de borrachas sintéticas. Borrachas sintéticas, temos aqui, ó, utilizada nessas das mangueiras comuns de posto de gasolina. Agora vamos para os copolímeros, são polímeros formados por mais de um tipo de monômero. Então, vocês, de novo, aquela história dos grampinhos diferentes. Quem são as borrachas sintéticas? Tá? Que é a Buna, ABS, ok?